para vocês que estão aqui participando do nosso estudo. Qual é a maior necessidade que nós temos em família hoje? O que vocês acham? Qual é a maior necessidade que nós temos em família hoje? Vocês poderiam falar ou não? Alguém quiser falar aí, por favor, fique à vontade. Ou ninguém vai falar nada, né? Os faladores não estão presentes hoje. Eu diria comunicação. Comunicação. Maravilha. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? União. 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 Mais o quê? Difícil. Aqui está difícil, união. Como? Aqui está difícil, unir. Ah, é, né? Isso acontece, viu, Lilian? Essa questão de realmente é muito complicado, às vezes, unir, isso é verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Perdão. Perdão. Ok. Gente, olha só, eu tenho que concordar com... Na minha opinião, eu concordo muito com o que o Samuel falou. Para mim, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos em família hoje é a falta de comunicação. Uma comunicação franca, uma comunicação honesta, né? Uma comunicação que atinja e fale aos corações de todos. É importante a gente ter essa comunicação de uma forma muito transparente no meio da família. E quando eu penso em comunicação, eu penso em algumas coisas que devem existir realmente nessa comunicação. Uma comunicação aberta, honesta, respeitosa, mútua, amorosa. Então, a gente poderia falar sobre todos esses tipos de situações que levam a um resultado que é a união. Isso que a Lilian falou, que às vezes dentro de casa está difícil unir, isso realmente é resultado, às vezes, dessa falta de comunicação. E eu fiquei pensando em uma situação que eu não sei porque essa semana, irmãos, eu tive uma série de gabinetes, na verdade foi isso, eu tive uma série de gabinetes de conversas com pessoas onde eu percebi algo muito sério acontecendo no meio das famílias. E óbvio que a gente nota essa falta de comunicação, essa falta de união, e que resulta em um problema muito sério, que eu gostaria de tratar esse assunto nessa noite, aqui no grupo. Quando a família parece que, por falta dessas coisas todas, de perdão, de união, de comunicação, a família entra num alvoroço. Sabe o que é o alvoroço? Tudo fica tão conturbado, tudo parece que perde o foco e o rumo, e as pessoas não sabem para onde vão. E hoje eu tive também, durante o dia, um diálogo com uma pessoa, com uma família que está enfrentando um problema, filhos que estão mexendo com drogas, e aí as pessoas, quando vão falar com os pais cortam o relacionamento até com os tios, sabe? Tios que, preocupados com os sobrinhos, falam para os pais: olha, seus filhos estão envolvidos com drogas. E os pais não querem ouvir sobre isso, e aí param de falar com os tios, né? Porque não aceitam a ideia de que os filhos estejam envolvidos com drogas, quando há todos os indícios, quando há uma visualização, quando há provas disso. E aí a família entra num reboliço, entra numa confusão tal que realmente se perde toda a estrutura. E nessa semana, eu tenho convivido e eu tenho vivido isso, o tratar com essas situações, o estar lidando com essas situações, tentando harmonizar esse clima, harmonizar essas situações para que as pessoas voltem a ter uma harmonia, uma tranquilidade e uma paz em família,
para poderem solucionar os problemas. E pensando em tudo isso, eu gostaria de ler um texto que ele é recorrente na minha vida e recorrente no que se trata em família. Mas eu quero ler com vocês hoje, dando uma visão diferente, talvez, daquilo que eu sempre dou, mas eu gostaria de ler com vocês o texto que está em Marcos, capítulo 5, versículos 35 a 43. Vocês logo vão identificar, é a história de Jairo. E nós vamos falar um pouco sobre ele, mas eu queria pegar exatamente do verso 35 em diante, e não lá do verso 21, 22, que é onde a gente começa a história de Jairo. Diz assim, Marcos 5, 35 a 43. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu, disseram eles. Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço. Olha que interessante. Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Olha só, a história ela é muito conhecida e conta a história de Jairo, o líder de uma sinagoga, porque era uma sinagoga, uma igreja onde os judeus tinham o costume de se reunir. E esse líder da sinagoga, tendo a sua filha doente, uma filha de 12 anos, como nós vemos aqui, uma doença grave, a Bíblia fala que ele se aproxima de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e fala, olha, minha filha está doente, vem comigo. Impõe as mãos sobre ela, faça uma oração para que ela seja curada. A Bíblia fala que Jesus foi com Jairo. No caminho, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que toca nas vestes dele, e é curada. Ele conversa com ela, e quando termina essa conversa com essa mulher que tinha o fluxo de sangue, quando eles vão dar sequência nessa caminhada até a casa de Jairo, os amigos de Jairo, as pessoas que conheciam Jairo, chegam e falam assim, olha, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ou seja, deixa Jesus fazer o que ele tem que fazer, porque o seu caso não tem mais jeito. O seu caso não tem mais jeito. A Bíblia fala que Jesus não presta atenção na conversa daqueles homens, ele não dá atenção ao que aqueles homens falam, mas ele olha para Jairo e fala assim, olha, não fique triste, creia somente, Não tenha medo, você não precisa ficar com medo dessa situação, creia somente. Continua a caminhar com Jairo, e a Bíblia fala que quando ele chega na casa de Jairo, não tinha apenas o lamento, não tinha apenas o choro, tinha também uma grande confusão, um grande alvoroço. A Bíblia diz, tem uma versão na linguagem de hoje que diz o seguinte, Jesus encontrou ali uma confusão geral. Olha só, uma confusão geral. Não havia apenas o lamento pela morte da menina, havia uma grande confusão, um grande alvoroço. Isso foi tão assim que Jesus, ao entrar, virou e perguntou para as pessoas assim, vem cá, por que esse grande alvoroço? Por que essa grande confusão que vocês estão fazendo aqui?
Por que esse lamento todo? Essa menina, ela não está morta, ela apenas dorme. Aí, na mesma hora, as pessoas riram, nós conhecemos a história e lemos aqui. Riram, Jesus entrou, então, com Pedro, Tiago e João, entrou com os pais dessa menina, fez uma oração por essa menina, e essa menina, então, ressuscitou. Essa menina ressuscitou e foi devolvida aos seus pais, foi devolvida àquela casa. O que eu gostaria de me deter aqui com vocês nessa noite é exatamente essa questão do alvoroço, da confusão. Sabe, queridos, eu quero usar essa história de Jairo para mostrar para a gente algumas coisas que nós podemos ter, fazer e viver para que a confusão e o alvoroço seja sanado em meio às nossas famílias, em nossas casas. Porque se eu parar para perguntar aqui, todos nós como famílias, todos nós em nossas casas, às vezes experimentamos isso, não é? Confusão, alvoroço. E eu sempre fico olhando o seguinte, que as confusões e os alvoroços, eles surgem do nada. Às vezes a gente olha, parece que está tudo em paz e, de repente, é como se fosse num passe de mágica ou de uma mágica reversa, né? A confusão surge, o problema surge, e, às vezes, é uma confusão realmente que toma conta de todos. É uma notícia, é uma enfermidade, é um problema, é um desemprego, são tantas as coisas que trazem para nós isso, né? São sentimentos que nós guardamos, são palavras que são faladas na hora errada, são atitudes que são descobertas. Às vezes, como eu estava falando aqui, né? Aquilo que está escondido vem à tona, é o uso de drogas, é uma traição, é uma mentira. São tantas as coisas que vêm à tona que causam reboliços, que causam alvoroço, e que tiram de nós e que roubam de nós a nossa paz. E aí eu pergunto, como resolver isso? Como voltarmos e podermos alcançar um ambiente de tranquilidade em nossa casa, a ponto de nós falarmos que a paz pode realmente retornar aos nossos corações, às nossas vidas? E eu queria dar alguns passos aqui baseado em Jairo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: para que o alvoroço seja resolvido, para que a confusão seja resolvida em nossa casa, hoje eu estava falando isso com as pessoas que estavam envolvidas neste problema que eu narrei no início. Para que o alvoroço seja resolvido, nós temos que colocar a nossa fé no lugar certo. A nossa fé tem que estar focada no lugar certo. Não basta apenas ter fé. Muita gente acha que, não, se eu tenho fé, isso é o suficiente. Irmãos, não basta termos fé apenas. Nós temos que ter fé na pessoa certa. Por exemplo, Jairo era uma pessoa de fé. Ele era líder da sinagoga. Ele tinha fé em Deus, ele cria em Deus e ele servia a Deus. Mas quando o desespero tomou conta do seu coração, a primeira coisa que ele fez foi focar na pessoa certa. E foi em quem que ele focou? Ele focou em Jesus. Ele foi até Jesus. Ele não teve vergonha de se prostrar diante de Jesus e falar assim: olha, eu acredito que o Senhor tem a condição de resolver o meu problema. Ele não ficou preso à sua religiosidade, ele não ficou preso ao judaísmo do qual ele fazia parte, ele não ficou preso aos rituais, ao formalismo que ele estava inserido nele. Ele rompeu as cadeias, ele saiu da sua caixinha e foi adiante. Ele pensou, como a gente fala hoje, né? Ele pensou fora do quadrado. Ele pensou fora daquele quadrado que ele estava acostumado e limitado. Eu sou líder de uma sinagoga judia. Eu estou acostumado com o Torá, com a lei, com os profetas, com os sacrifícios, com o sacerdote. Ele simplesmente falou: peraí,
eu estou enfrentando uma dificuldade e eu sei que existe alguém que pode fazer isso. E mesmo que eu tenha que sair fora desse meu quadrado, eu vou romper com esses paradigmas, eu vou romper com essas barreiras e eu vou botar a minha fé naquele que eu vejo que pode solucionar. E foi por isso que ele foi até Jesus e se prostrou diante de Jesus. E a Bíblia diz assim, né? Olha só que interessante, no verso 23 de Marcos 5. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e incessantemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E viverá. Deixa eu perguntar, amados, quando nós enfrentamos dificuldades no meio da nossa família, e eu fiquei pensando, e eu sei que todos nós, em determinados momentos, enfrentamos dificuldades em família. Né? Na terça-feira, nós estávamos aqui no bate-papo, e uma pessoa virou e falou assim: pastor, bem que você falou, família é tudo igual. Foi a Deise que trouxe essa palavra para a gente. Ela falou assim: bem que você falou, família é tudo igual, só muda o endereço. E não é assim. Qual família não enfrenta dificuldade? Qual família não enfrenta alvoroços? Qual família não tem problemas? Todos nós, em determinados momentos, enfrentamos isso. Ou estamos enfrentando isso neste momento, eu não sei. Mas eu acredito e eu quero te fazer uma pergunta. Aonde nós temos colocado, aonde você tem colocado a sua fé? Aonde eu tenho colocado a minha fé? Sabe, nós, se queremos ter resolvidos os nossos problemas e ver sanado o alvoroço que às vezes surge em nosso meio, a nossa fé tem que estar na pessoa certa. Jairo nos ensina isso. Jairo nos ensina que a fé tem que estar focada em Cristo. Em Cristo. Interessante é que outro passo que Jairo faz aqui, ele faz um convite a Jesus. Ele faz um convite a Jesus, ele fala assim: venha comigo até onde a minha filha está. Venha comigo até onde a minha filha está. E no versículo 24, a Bíblia diz bem assim: e Jesus foi com ele. E Jesus foi com ele. É interessante isso. Eu quero falar sobre algo muito interessante nessa passagem. Nós convidamos Jesus e Jesus vem com a gente. Olha, quando nós convidamos Jesus para vir conosco, nos ajudar a resolver os nossos problemas, nós podemos ter convicção de uma coisa: Jesus, ele vai vir conosco. Jesus, ele vai vir conosco. Sabe, Jesus não nos abandona. Jesus não nos deixa. Ele falou assim: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Maridos podem faltar, filhos podem faltar, esposa podem faltar, pais podem faltar, sogros e sogras podem faltar, mas nós podemos ter certeza de uma coisa: Jesus vai estar conosco. Se nós convidamos, se nós cremos nele, se ele é o alvo da nossa fé, e nós convidamos a ele para vir a estar conosco, para nos ajudar na solução das dificuldades que estamos enfrentando, nós podemos ter convicção real e verdadeira de que ele vai estar conosco. A Bíblia fala muito claramente assim: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. E quando nós lemos isso aqui, nós podemos ter certeza de uma coisa: que não importa o que acontecesse, Jesus estaria com ele. E não foi o que deu. A menina morreu, mas Jesus abandonou a Jairo. Olha, esquece aí, deixa o mestre para lá. Sua filha morreu. Jesus continuou com ele. Jesus continuou com ele. Sabe, queridos, muitos de nós em família, temos experimentado perdas nesses dias, nesses tempos. Né? Nós temos, se me permite aqui, eu estou olhando a Liene aqui conosco. A Liene, há pouco tempo, né, perdeu uma pessoa. A Liene perdeu uma pessoa, perdeu a sua irmã.
Nós temos entre nós, a Sueli perdeu o seu pai também não tem muito tempo atrás. Nós temos aqui, se nós fôssemos detalhar, inúmeras pessoas, nós temos perdido amigos, pais, irmãos, pessoas queridas, pessoas que nos são preciosas, pessoas a quem nós amamos. E, às vezes, pode nos parecer que, nesses momentos, nós ficamos sós ou que Jesus não está conosco. Mas eu quero dizer, Ele está conosco. Quando nós convidamos Jesus para estar conosco, no meio das nossas tribulações, no meio das nossas angústias, no meio das nossas lutas, nós podemos ter a certeza de que Jesus ele vai estar conosco. Quando a Bíblia diz assim, Jesus foi com ele, Jesus foi com Jairo. E ele foi para não abandonar, porque o nosso Jesus ele é fiel. Ele não nos abandona nunca, em tempo algum. Em tempo nenhum. E mesmo quando amigos aparecem, porque essa é uma outra questão, amigos aparecem para dizer, olha, não precisa mais, nós podemos ter certeza que Jesus vai estar ali. Porque quando nós queremos vencer o alvoroço, nós também temos que aprender uma coisa, nós precisamos aprender a resistir aos inimigos da nossa fé. Vocês sabiam que sempre vão existir inimigos da nossa fé? Sempre vão existir. A gente foca em Cristo. A gente convida Jesus para vir com a gente. Ele vem. Mas nesse interim, sempre vão aparecer situações e inimigos da nossa fé. Por exemplo, o primeiro inimigo da fé que apareceu para Jairo foram seus próprios amigos e conhecidos. Quando viraram para Jesus e falaram assim, olha, você não precisa mais incomodar o mestre. Deixe Jesus aí. Deixe. Por quê? Porque a sua filha morreu, o seu problema não tem mais solução. O seu problema não tem mais solução. Sabe, eu vi a Lilian, se me permite dizer, a Lilian virou e falou assim, é difícil a união aqui. Às vezes é difícil, né, Lilian? Às vezes é muito difícil. Às vezes nós olhamos para a situação da nossa casa, a situação da nossa família, e todos nós enfrentamos isso. E quando eu falo nós, irmãos, eu tenho isso também na minha família, eu tenho essas dificuldades também na minha família, sabe? Eu, como pastor, né, eu não sou imune a essas situações, não. Eu tenho dificuldades também no meio da minha família. E quando nós enfrentamos essas situações no meio da nossa família, às vezes surgem pessoas e surgem pensamentos e vêm pessoas ou aquele inimigo que diz o seguinte, olha, não tem jeito, acabou, acabou. Pode deixar Jesus aí onde ele está, porque nem Jesus mais vai dar jeito nisso. Foi isso que os amigos falaram para Jairo. Olha, não precisa incomodar mais Jesus, por quê? O seu problema não tem jeito mais. Nem Jesus resolve. Irmãos, deixa eu dizer para você, não há problema ou dificuldade que Jesus não possa resolver. Não há alvoroço, não há confusão que Jesus não possa consertar. Então não vamos dar ouvido a este inimigo, não. Tá? Quando alguém falar assim, não tem jeito, nós podemos crer o seguinte, em Jesus sempre há solução. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Aquilo que traz transtorno, confusão, dor aos nossos corações, em Jesus Cristo há a solução. Em Jesus Cristo há a solução. E aí entra uma outra, qual é o segundo inimigo? Além de nós termos essas vozes que ecoam ao nosso redor, pessoas que falam, situações que vêm sobre nós para dizer que não há solução, há também a nossa própria incredulidade, não há? Há a nossa própria incredulidade. Irmãos, nós quando cremos, eu sempre faço uma oração para o Senhor em determinados momentos. A oração daquele pai que viu o seu filho passar a noite toda sendo perturbado por um espírito maligno,
os discípulos orando e não conseguindo libertá-lo. E quando chega de manhã cedo, os discípulos olham e falam: Senhor, nós não conseguimos dar jeito nisso aqui. Aí a Bíblia fala que Jesus ora e fala assim: homens de pequena fé, até quando me tereis convosco? Homens de pequena fé, até quando me tereis convosco? Aí a Bíblia fala que o pai daquele menino, ele faz uma oração maravilhosa, de uma humildade tremenda. Ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Ou seja, o que aquele pai estava dizendo era o seguinte: o meu filho está com um problema e eu não estou conseguindo crer que vai ter solução. Eu não estou conseguindo crer que vai ter jeito para ele. Às vezes nós nos vemos assim, não é? Não são só as vozes de fora que ecoam e que vêm sobre nós para nos fazer pensar que Jesus não vai dar jeito mais. É o nosso próprio coração, é a nossa própria vida, é a nossa fé que fraqueja. Irmãos, não vamos ter vergonha de reconhecer que às vezes a nossa fé fraqueja. Às vezes nós duvidamos. Às vezes nós olhamos e pensamos: não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E aí, quando a nossa fé fraqueja, nós vamos ouvir a palavra que Jesus disse a Jairo. Por que Jesus falou para Jairo o que ele falou? Jesus falou assim, no versículo 36, Jairo, não temas, crê somente. Por que vocês acham que Jesus precisou falar com Jairo isso? Porque, com certeza, quando Jesus olhou para Jairo, ele viu o quê? A desesperança, a incerteza, a falta de fé para que aquele problema fosse resolvido. Não é verdade? Porque se Jairo continuasse com a mesma determinação que antes, Senhor, venha, ore pela minha filha, que ela será curada. Se Jesus continuasse vendo essa mesma disposição e certeza no coração de Jairo, mesmo depois de Jairo ter ouvido que a filha havia morrido, Jesus não precisava trazer ao coração de Jairo uma palavra de renovo e de esperança. Não precisaria. Amados, muitas vezes nós precisamos ouvir de Jesus também essa palavra. E eu gostaria que nessa noite você ouvisse de Jesus. De verdade. No meu coração, queridos, eu gostaria que cada um de nós ouvíssemos de Jesus em relação à dificuldade que enfrentamos, em relação ao problema familiar que temos. Eu gostaria que você ouvisse do Senhor, não de mim, não do pastor Elcio, mas que você ouvisse do Espírito Santo ao seu coração nessa noite. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não deixe que a incredulidade tome conta do seu coração nessa noite. Não importa que pareça que não há mais solução, que tudo chegou ao fim, morreu. E quando a gente pensa na morte, a gente pensa no fim de tudo. No fim de tudo. Mas, amados, esse inimigo da nossa fé, ele vai ser derrubado nessa noite em nome de Jesus. Porque Jesus está conosco. E quando Jesus está conosco, ele fala para nós: não temas. Crê somente. Crê somente. E aí a gente continua. E aí a gente, para ver o alvoroço ser consertado, nós temos uma ação. Após essa fala de Jesus para Jairo, nós temos uma ação dele. Qual é a ação? Nós temos a perseverança de Jairo. Jairo não persevera? Ele persevera. Na hora que os amigos chegam, os conhecidos chegam e falam assim: olha, sua filha morreu, acabou. Ele automaticamente ele sente o impacto dessas palavras, no seu coração brota aquele sentimento de que é o fim de tudo, mas Jesus vem e fala: Jairo, não temas, crê somente. Jairo podia naquele momento virar e falar: Senhor, não dá mais, acabou, ela morreu, chegou o fim.
Obrigado por o Senhor ter vindo até aqui comigo, mas é o fim de tudo. Mas Jairo não faz isso. Jairo não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele persevera e ele continua caminhando com Jesus. Ele continua caminhando com Jesus. E nós podemos ver agora uma mudança, irmãos, uma mudança linda. Olha só. Naquele início de jornada, Jairo convida Jesus para vir com ele. Não é verdade? Senhor, vem comigo. Jesus vai com ele. Jesus vai com ele. Quando chega o momento em que a esperança se findou, quando chega o momento em que parece que tudo acabou, e Jesus fala para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. Nós podemos ver que agora não é mais Jairo que anda com Jesus. Não é Jesus que anda com Jairo, perdão. Não é Jesus que está acompanhando a Jairo. Agora é Jairo que é conduzido por Jesus. Agora é Jairo que é conduzido por Jesus. Porque é Jesus quem toma a frente. Jesus fala, não temas, crê somente. Vamos até a sua casa. Jesus agora pede para Jairo acompanhá-lo e ir até a sua casa. E Jairo faz uma coisa maravilhosa. Jairo persevera. Jairo continua andando com Jesus. Agora nós podemos ver que quem comanda é Jesus. Não é Jairo mais quem convida e quem guia Jesus até a sua casa. Agora é Jesus quem guia Jairo até a sua própria casa. Nós podemos ver que agora que quem está à frente, quem toma a direção é Jesus. Jesus está no comando. Jairo simplesmente poderia dizer para Jesus, olha, vai embora, não adiantou nada, acabou toda a situação, pronto. Não, mas amados, Jesus agora vai com Jairo e Jairo persevera. Jairo não desiste. Jairo fala, eu vou andar com este homem. E aí, irmãos, acontece algo maravilhoso, que quando chega naquela casa, quando eles entram na casa, a situação é transformada. A situação é totalmente resolvida. Porque quando ele entra, ele fala, vem cá, por que esse alvoroço todo? Por que essa confusão toda? Essa menina não está morta. O problema tem solução. É isso que Jesus está dizendo. O problema tem solução. E por que tem solução? Porque Jesus chegou até aquele lugar. Porque Jesus chegou até aquele lugar. E, amados, quando nós caminhamos com Jesus, quando nós levamos Jesus até a nossa casa, quando nós depositamos a nossa fé nele, perseveramos em segui-lo e ouvir a orientação dele, nós vemos todo o alvoroço ser solucionado, toda a confusão ser sanada. Porque aí Jesus pegou aquela menina, junto com os seus pais, foi até onde ela estava, orou com ela. E ela acordou, ressuscitou. E a Bíblia fala que Jesus mandou alimentar e trouxe ela para o meio daquela casa. E tudo aquilo que era confusão, lamento e dor foi solucionado, foi resolvido. Então, queridos, eu gostaria de, nessa noite, deixar essa palavra para cada um de nós em relação às nossas famílias, em relação às nossas dificuldades, em relação às nossas lutas. Amados, que nós possamos aprender com o exemplo de Jairo e que nós possamos aprender com aquilo que Jesus fez na vida de Jairo e de sua família. E que todo aquele alvoroço, toda aquela confusão foi solucionada, foi resolvida. E eu quero dizer, irmãos, podemos acreditar que todas as confusões e todos os alvoroços que possam e surgem em meio às nossas famílias, eles serão solucionados e resolvidos em Cristo Jesus. Vamos acreditar. Depositemos a nossa fé nele. Confiemos nele. Descansemos nele. Porque ele é aquele que traz paz aos nossos corações. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês
É isso que eu desejo que as famílias que estão vivendo tantos conflitos, tantos problemas, tantas perdas, possam experimentar a paz, a serenidade que só Jesus pode trazer ao nosso meio. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aberto aí os microfones para quem quiser falar, se alguém quiser comentar, testificar, acrescentar, por favor, fique totalmente à vontade nesse instante, em nome de Jesus. Está aberto aí os microfones. Ninguém hoje? Oh. Eu quero, pastor. Falem. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essas devocionais que o Senhor tem preparado durante esse mês de maio. A gente tem passado aqui, né, como o senhor sabe, algumas pessoas sabem, uns momentos bem delicados, né, aqui na nossa família, porque eu estou aqui no Brasil, o Éder está aí. E eu queria testemunhar, assim, que todos esses dias, né, com esses devocionais, esses estudos, tem, assim, edificado muito a minha Amém. vida e da minha família. Então, eu agradeço a Deus, né, em primeiro lugar, pela vida do Senhor, por todos os irmãos aqui que também têm orado. E, sem dúvida, esse estudo, né, esses devocionais têm sido instrumentos, assim, para poder nos fortalecer também no dia a dia. E eu tenho passado Amém. também para frente esses devocionais e tem, assim, sido bênção, tá? Para todos que estão recebendo. Então, Amém. glória a Deus por tudo Amém. isso. Obrigado, Jaque. Obrigado. A gente fica grato ao Senhor por isso, né? E a honra, a glória é para Ele. Então, a gente louva ao Senhor por isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Queria falar que o senhor falou pouco, mas falou tudo. Amém. Que bom, que bom. Obrigado, Théo. Muito bom. Amém. Endosso e afirmo tudo aquilo que a Jaqueline falou. Tem nos ajudado muito, muito mesmo. Amém. Todas as devocionais e esse tempo, sabe, desse mês de maio também, muito bom. Hoje Amém. eu não dormi, hoje eu ouvi tudo. Não, eu vi que você viu tudo. Fiquei de olho em você. Viu? Que bonitinha. Amém, amém, amém. Que bênção, bênção. A gente fica grato por isso. Eu também sou muito abençoado quando... às vezes a gente pensa, né, que quando a gente está falando, a gente está abençoando. Na verdade, eu acho que a gente que prepara e que faz é mais abençoado do que vocês que ouvem. Porque Deus sempre trata com a gente primeiro, né? Deus sempre trata comigo primeiro. Então, tudo isso que eu falo sobre família, Deus sempre está tratando comigo e renovando também a minha esperança em relação aos conflitos, às lutas, às dificuldades que eu também, como não diferente de nenhum outro, também enfrento em minha família. Então, eu creio nisso também e Deus tem sido muito generoso para comigo nesse sentido. Eu louvo ao Senhor por isso. Sueli. Essa palavra, crer somente, então eu estou crendo que quero tanto que Deus me cure, que eu não precisa passar pelo processo da injeção, e tem 2 semanas ainda, e eu creio que Deus pode fazer milagre. Eu já vi tantos milagres de Deus na minha vida, na minha família, e eu creio que Deus é o mesmo ontem, Ele vai ser sempre, então eu estou pedindo para Ele que eu tenha essa fé, que Ele possa me curar. Amém, Sueli. Amém. Nós estamos orando por isso e vamos continuar orando, crendo nisso. Deus é Deus de milagre, né? Amém. E Ele é aquele que pode solucionar todo o alvoroço, toda dor, toda a confusão, tudo aquilo que precisa ser solucionado dentro da nossa casa para que a gente tenha paz, para que a gente tenha tranquilidade. Amém. Então, amém por isso. Mais alguém? Se não tiver ninguém, nós vamos orar encerrando hoje. Né? Eu agradeço pelas palavras e tenho fé e creio. Amém. Amém, Lilian, creia mesmo. Obrigada pelas palavras. De nada. E creia, Lilian, e
Não deixe que os inimigos roubem a nossa fé. Tire a sua fé. Continue crendo no Senhor e descansando, porque o Senhor é aquele que faz. Né? Amém. Eu gosto muito do que a palavra diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, ele é poderoso para fazer. Então, que a gente possa viver isso em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero orar por vocês e